Bom dia, gente. Bom dia aí aos colegas também dos outros estados que estão assistindo. É um prazer, mais uma vez, a gente realizar essa edição do programa de aperfeiçoamento de professores, apesar das dificuldades, né? Então, eu agradeço muito a todos que, apesar aí da falta de recursos que normalmente a gente tem para esse programa, ainda assim vieram prestigiá-lo e participar tanto localmente quanto pelo Brasil afora. Então, o tema desse nosso curso é o material que, tema central, né, porque há algumas coisas a mais que a gente vai fazer, são os assuntos cobertos nesse livro que a gente editou alguns anos atrás, chamado Temas e Problemas. Então, o fato dele ser chamado Temas e Problemas já está dizendo que, na verdade, ele trata de uma coleção de assuntos, mas tem uma coisa que unifica esse livro, né? Esse livro ele foi pensado em coisas que fazem parte do ensino fundamental e principalmente ensino médio, que de fato tem aplicação, que a gente consegue correlacionar com usos que a matemática tem, tá, nas ciências, tá, e nos diversos ramos da atividade. Então, uma coisa que aparece aí ao longo desse livro, que é uma das características unificadoras aí desse livro, tá, é esse que está aqui. Modelagem com funções elementares. Isso é muito importante para a gente poder, na escola, resolver os chamados, ou resolver não, principalmente o mais importante não é resolver, é propor, tá? Os chamados exercícios contextualizados de uma maneira que eles contribuam para a aprendizagem dos assuntos e para essa visão que o aluno deve ter da utilidade da matemática. Então, uma coisa que nós, aqui do nosso grupo, sempre criticamos é que essa contextualização, muitas vezes, é feita nos livros didáticos, né, sem que ela, de fato, promova essas atitudes que se deseja sejam incentivadas. Vou dar um exemplo. Muitas vezes você tem um problema que diz assim, o crescimento, o número de bactérias numa determinada população varia de acordo com uma função. Aí lá vem uma função exponencial. E aí você vai resolver problemas, tá, a respeito daquela situação. Então, esse tipo de situação não é, na minha opinião, um exemplo de contextualização que leve essa atividade a produzir toda a eficácia que a gente gostaria que ela tivesse. Por quê? Porque, na verdade, o aluno não fez a coisa mais importante, que é construir um modelo. Tá? O modelo foi dado para ele. Então, se aquele modelo for um modelo razoável, então, nesse caso mas a gente encontra nos livros didáticos, muitas vezes, modelos que são completamente absurdos, tá? Que não tem nenhum impacto, nenhuma relação com a realidade. Mas se o modelo for adequado, ainda assim, tudo que você vai estar dizendo para o aluno, você pode usar a função exponencial para representar essa situação. Tá? Mas você não diz para ele por que a função exponencial é útil para isso, nem ajuda esse aluno a descobrir outras situações em que esse modelo possa ou não possa ser usado. Tá? Então, uma das coisas que a gente fez questão de colocar aqui nesse livro é uma discussão de como é que
as funções elementares, e o que eu estou chamando de funções elementares? Funções afins, tendo a função linear como caso particular, funções quadráticas, tá? E funções exponenciais, tá? Ou, conforme a gente vai ver, funções exponenciais multiplicadas por uma constante. Tá? Esses são os principais modelos que a gente constrói na escola básica, tá? Ao longo do final do ensino fundamental, início do ensino médio. Tá? E um dos objetivos aí desse livro, tá? Como também do primeiro volume lá da matemática do ensino médio, aí dessas nossas coleções, é preparar os professores para mostrar como é que essas funções, de fato, podem ser utilizadas para modelar fenômenos. Tá? Então, na aula que vocês vão ter amanhã com o professor Elon, né, em vídeo, mas com o professor Elon, ele vai falar um bocado sobre proporcionalidade e funções afins. Então, o modelo de proporcionalidade, tá, e a sua generalização através de funções afins, tá, talvez o modelo mais popular. É o único modelo que os alunos aprendem no ensino fundamental. Né? A gente aprende a modelar com funções lineares no ensino fundamental, certo? Como é que chama isso no ensino fundamental? Modelagem com funções lineares no ensino fundamental chama-se de... Ninguém vai falar, não? Não, função do primeiro grau, os alunos do ensino fundamental não aprendem. Eles aprendem uma coisa que é exatamente isso que eu falei. O que é? Ninguém vai falar? Regra de 3. Tá? Regra de 3 nada mais é do que modelar uma série de situações usando proporcionalidade. Então, essa é a única coisa de modelagem que normalmente é ensinada no ensino fundamental. Tá? Então, regra de 3 é uma coisa importante, mas a gente tem que ter uma visão crítica de que nem tudo no mundo se comporta como uma regra de 3. Tá? Então, você tem que saber quando é que isso pode ser utilizado, e isso o Elon vai falar na aula dele sobre proporcionalidade. Tá? Ele vai falar um pouco sobre funções afins, e eu vou, na verdade, fazer aqui um paralelo entre algo que ele vai falar na aula de amanhã e o tema da nossa aula de hoje, que é funções exponenciais. Então, eu quero fazer aqui um quadro em que a gente compare esses dois tipos de comportamento. Eu vou chamar de variação linear com variação exponencial. Eu podia falar crescimento linear, crescimento exponencial, mas eu escolhi falar em variação porque não precisa ser crescimento, pode ser decrescimento também. Tá? Então, um dos modelos fundamentais que a gente usa na matemática, tá, e que se aplica, tá, a uma série de fenômenos, tá, é o seguinte. Então, digamos que você queira examinar o comportamento de uma grandeza ao longo do tempo. Tá? Então, você começa a examinar essa grandeza. Então, vamos supor que estamos falando que no eixo horizontal eu esteja representando tempo, uma certa unidade, horas, por exemplo, tá? E eu faça duas observações. O valor que essa grandeza tem no instante 0 e o valor que essa grandeza tem no instante 1. Tá? Bom, é claro que se eu apenas faço essas duas medições, não tem absolutamente nada que eu possa dizer a respeito de como é que ela vai se comportar para os demais instantes. Tá? Então, estou examinando o fenômeno, embora a função que a gente vai construir aqui possa estar definida para todo número real, a gente vai se concentrar no que acontece de 0 em diante, porque normalmente é isso que acontece quando você
examina um fenômeno. Tem um ponto de partida e você examina o que vai acontecer daqui por diante. Então, só com essa informação, tá, eu não posso dizer muita coisa. Mas, em muitas situações, tá, a gente tem algo a observar a respeito desse fenômeno, tá, que permite que a gente possa dizer muito mais sobre ele. Tá? Então, a propriedade, tá, que vai me permitir, tá, olhar para um determinado fenômeno e dizer, olha, essa é uma situação, tá, para a qual eu vou poder, com propriedade, usar uma função afim para representar. Que propriedade é essa? O que você precisa observar de um determinado fenômeno para dizer, função afim serve para representar essa situação? Quem é que gostaria de me dizer o que deve ser observado num certo fenômeno para que a função afim, tá, seja o instrumento apropriado para modelá-lo? Isso. Essa é a propriedade fundamental. Cada vez que eu olho um determinado intervalo ΔT, tá? Não importa onde esse intervalo esteja, tá? O acréscimo que eu vou ter na minha função nesse intervalo ΔT é sempre o mesmo. Esse acréscimo que está aqui, tá, depende somente de ΔT. Tá? Então, com essa propriedade, então, se eu tenho essa informação, tá, eu consigo construir o resto aqui dessa minha função. Tá? Então, digamos, por exemplo, que esse valor aqui seja B, tá, é o valor inicial, tá, e que quando eu passei de 0 para 1, esse acréscimo tenha sido A. Tá? Então, para um acréscimo de uma unidade no tempo, o acréscimo no valor da função, tá, seja igual a A. Então, o que vai acontecer quando eu passar de 1 para 2? Qual vai ser o acréscimo? A também. Tá? Se eu estou dizendo que esse acréscimo depende somente do valor de ΔT e não do ponto inicial, tá? Então, se ao passar de 0 para 1, a função aumentou A unidades, então, ao passar de 1 para 2, a função vai aumentar A unidades. Tá? Ao passar até N, o que vai acontecer? Então, qual é a partir disso, eu já sei que essa função, tá, ela como calcular o valor dessa função para cada valor natural aqui do tempo. Né? Por quê? O que é o f de 1? B mais A. Tá? O que vai ser f de 2? B mais 2A. Tá? O que vai ser f de 3? B mais 3A. O que vai ser f de n? B mais A vezes N. Ok? E mais, digamos que eu queira calcular o valor dessa função neste ponto que está aqui, que é o ponto 2/3. Tá? Qual vai ser o valor dessa função no ponto 2/3? Bem, eu não posso, por enquanto, tudo que eu sei é quanto ela aumenta em uma unidade. Mas olha, se você divide isso aqui em 3 pedacinhos, tá? Cada um deles 1/3, então o que eu sei? Eu sei que o que ela aumenta aqui é igual ao que ela aumenta aqui, igual ao que ela aumenta aqui. Porque esses intervalos são iguais. Tá? Então, qual é o aumento que eu vou ter em cada um desses intervalos? 1/3 de A.
Então, quando eu chegar ao 2/3, qual vai ser o aumento que eu vou ter? 2/3 de A. Tá? Então, F de 2/3 vai ser B mais A vezes 2/3. Tá? Então, na verdade, esse argumento me permite achar qual vai ser o valor dessa função em cada número racional. Tá? Para qualquer número racional, eu posso fazer isso. Tá? Você vê quanto é que corresponde o incremento na 1 sobre o denominador, e aí soma isso tantas vezes quanto for necessário. Tá? Então, na verdade, o que eu chego daqui, tá? Eu não sei exatamente quanto disso vai estar aqui na aula do Elon, mas certamente daqui a gente vai ter essa conclusão, tá? Que f de t, tá, é igual a b mais at para todo t racional. Tá? Apenas usando esse argumento. O que eu estou usando em tudo isso? Simplesmente que o acréscimo num determinado intervalo, tá, depende apenas do comprimento do intervalo e não do ponto inicial desse intervalo. Ok? Todo mundo reconhece isso que está aqui? Note que eu escrevi aqui da maneira diferente do que a gente normalmente escreve. Né? Normalmente a gente escreve AT mais B, AX mais B, e não B mais AX. Tá? Mas eu escrevi desse modo porque, de uma certa maneira, isso aqui corresponde ao modelo aqui melhor. Né? Você tem um termo que é constante, que é o valor inicial, tá? Mais o A, que muitas vezes é chamado de coeficiente angular, tá? Mas cujo nome melhor seria chamado de taxa de variação da função afim, porque taxa de variação descreve o que isso é. Tá? Diz quanto é que você vai aumentar no valor da função, tá? Por unidade de crescimento. Na cinemática a gente usa essa fórmula. Bem lembrado, tá? Que, por exemplo, quando você usa isso aí para uma aplicação importante, tá? Como uma aplicação lá na física, né? E você fala movimento uniforme, é mais comum você usar a expressão S igual a S0 mais VT, quer dizer, valor inicial mais, do que usar VT mais S0. Tá? Então, às vezes tem esse descompasso que faz com que os alunos, quando olhem uma fórmula de cinemática, classifiquem. Eu já vi muitos professores, posso resolver por física? Resolver por física significa usar a notação que normalmente se usa nos livros de cinemática. Tá? E é um pouco por conta disso, quer dizer, é mais natural escrever desse modo, se você está olhando isso aqui como um modelo. Note que eu falei que isso aqui vale para números racionais e para números irracionais. Aí você tem uma coisa que é técnica, tá? Esses teoremas estão enunciados aqui no livro. Tá? Você pode passar. Então, esse argumento aqui que eu fiz vale para número racional. Para você passar para número real, você tem que dizer alguma coisa a mais sobre essa função. Tá? Então, para quem se lembra lá das aulas de cálculo, você tem que dizer que a função é contínua, por exemplo. Ou você tem que dizer que essa função é monótona, tá? Sempre crescente ou sempre decrescente. Que é uma coisa super razoável aí nos modelos. Tá? Então, na verdade, a gente consegue, sim, passar isso aqui de Q para R, e isso leva ao modelo de variação linear. Ok? Então, há outras consequências que vêm desse fato. Tá? Então, uma das consequências é que, se esses aumentos são sempre... que a conclusão que a gente tira é que o aumento, na verdade, é proporcional a ΔT. O fato dele depender apenas de ΔT e não do ponto que a gente esteja, faz, na verdade, que o acréscimo nessa função seja proporcional a ΔT.
Se é proporcional a ΔT, então todos os triângulos que eu produzo aqui, ligando pontos desse gráfico, determinam triângulos semelhantes. Se esses triângulos são todos semelhantes, é sinal de que esses ângulos são todos iguais. Se esses ângulos são todos iguais, esses pontos estão todos em linha reta. Então, uma consequência aqui desse fato também é que o gráfico dessa função é uma linha reta. Tudo consequência deste fato aqui. Tá? Acréscimo depende somente de ΔT e não do ponto que você esteja. Tá? Então, esse é o modelo da variação linear. Muito bem, esse é um modelo poderoso. Tá? Em muitas situações, isso é razoável, tá? Que é da gente admitir que isso vale, portanto, que esse modelo é um bom modelo, mas não em todas as situações. Então, por exemplo, digamos que você esteja examinando, vamos lá, ao famoso exemplo lá da colônia de bactérias, tá? Que é o exemplo que todo livro tem como de função exponencial. Só não explica por que esse modelo de função exponencial é bom. Então, vamos lá. O que acontece quando você está examinando uma colônia de bactérias que está se expandindo ao longo do tempo? Então, vamos examinar como é que esse modelo se dá. Então, bactérias são organismos unicelulares, né, que a gente sabe que se multiplicam via a subdivisão celular. Né? Então, uma célula se divide em duas, tá? Ou então, onde você tinha um indivíduo na população, você passa a ter dois. Então, você começa aqui com uma determinada colônia, tendo um determinado número de indivíduos. Então, aqui está o número de indivíduos aqui no início. E depois de algum tempo, você tem um número maior de indivíduos. Então, a pergunta é, um modelo linear é um bom modelo para o que acontece com, digamos, o crescimento que essa colônia vai ter em uma hora, tá? Quando eu estou nesse estado e quando ela chegou nesse estado que está aqui? Você acha que o número de novas bactérias que vão aparecer aqui em uma hora é igual ao número de bactérias que vão aparecer aqui em uma hora? Razoável que seja? Por que não? Tem muito mais bactéria aqui, tá? Então, esse fenômeno aí da divisão celular, ele tem muito mais indivíduos aqui capazes de produzir descendentes do que aqui. Então, na verdade, eu não espero, tá, que o número de novos indivíduos criados em uma hora, digamos, nesse estado, seja igual, tá, ao número de indivíduos criados em uma hora nesse estado. Então, a minha premissa fundamental para a variação linear é que o crescimento vai depender só do tempo transcorrido, falha, não é verdade. Então, pelo menos eu sei, não, modelo linear, nesse caso, não é um bom modelo. Tá? Não é um modelo que seja razoável, tá, para esse tipo de situação. Tá? Então, qual é o modelo, tá, que descreve, tá, esse tipo de situação? Então, digamos que aqui em uma hora, tá, essa colônia tenha aumentado deste modo. Em uma hora, essa outra vai aumentar de um modo diferente. Tá? Então, vocês estão me dizendo que esse aumento que está aqui não é o aumento que eu devo ter aqui. Tá? Isso aqui está errado. Não é a mesma coisa. Tá? É maior ou menor aqui? Vai ser maior. Tá? E o que... Mas isso me diz que a minha proposta aí de usar o modelo linear, tá, não é uma boa, mas por enquanto ainda não me diz o que eu devo usar. Tá? Qual é a coisa que deve acontecer aqui? Não é o aumento absoluto, tá, da população que é
preservado de uma situação para outra, e sim o aumento relativo da população. Então, se isso aqui representa, por exemplo, um aumento de, digamos, 30% da população, tá? Eu espero que aqui, então, digamos, por exemplo, que a população que esteja aqui seja exatamente o dobro, tá, da população anterior. Tá? Então, se essa população é o dobro da anterior, cada uma dessas metades da população, em princípio, desde que não haja limitação aqui para o crescimento, que haja alimento suficiente aí nessa placa onde eu estou fazendo isso e tudo, cada uma dessas populações se comportam como essa que está aqui. Então, essa metade aqui cresce a mesma coisa que cresceu aqui, 30%. Essa outra metade cresce também 30%. Então, o que acontece com a população inteira? Não cresce 60% não, né? Cresce 30% também, porque o denominador aqui é multiplicado por 2 e cada crescimento vai ser igual. Tá? Então, o que é razoável é que se esse aumento é de 30%, aqui eu deva ter um aumento de 30% também. Tá? Então, no lugar do aumento absoluto ser constante, o aumento relativo deve ser constante. Tá? Então, este outro modelo, tá, é um modelo que vai conduzir ao modelo exponencial. Então, como é que é? Vou começar igual, tá? Vou dizer que esse valor aqui é B, tá? Valor correspondente a 0, tá? Que aqui eu vou ter o valor correspondente a 1, então tem 2 pontos aqui do gráfico, tá? E a propriedade que eu vou ter é a seguinte: quando eu tenho um intervalo ΔT, não é o aumento absoluto, tá? Então, quanto aumentou dividido pelo que eu tinha antes, essa razão que está aqui, é constante. Tá? Então, a propriedade que caracteriza essa função, tá, é que, então eu posso olhar desse modo: f de t mais ΔT menos menos f de t dividido por ΔT é constante. Então, aqui, note que isso que está aqui é f de t mais ΔT menos f de t. Isso é constante. Aqui, o que é constante é a variação relativa. Tá? Quanto aumentou dividido pelo que eu tinha antes. Ok? Note que, se eu simplificar essa fração aqui, olha, vai ficar f de t mais ΔT dividido por f de t menos 1. Então, dizer que isso aqui é constante é a mesma coisa que dizer que f de t mais ΔT sobre f de t também é constante. Não é a mesma constante, né? Essa aqui é 1 menos a outra. Essa aqui menos 1. Tá? Então, o que caracteriza este tipo de função que a gente está construindo agora, é essa propriedade. É equivalente à de cima, mas essa vai ser mais conveniente para a gente utilizar. Tá claro? Tá vendo qual é a diferença? No modelo linear, a diferença f de t mais ΔT menos f de t é uma constante. No modelo exponencial, que a gente vai deduzir da mesma maneira que eu fiz ali para função afim, que o modelo exponencial é o que se ajusta a essa situação,
não é a diferença que é constante, é a razão que é constante. Tá? E notem que aqui é a mesma coisa, né? Então, dizer que há um aumento de 30% é dizer que a população vai ser multiplicada por 1,3 nesse tempo. Dizer que há um aumento de 30% é dizer que a população vai ser multiplicada pelo mesmo fator. O acréscimo não é um acréscimo aditivo, é um acréscimo multiplicativo. Ok? Então, o tipo de situação que essa ferramenta que a gente está construindo agora, ela serve, tá? Para modelar aqueles casos em que, em intervalos de mesmo comprimento, tá? A razão de acréscimo é a mesma. Quer dizer, quando eu digo que é constante, o que eu quero dizer é que depende só de ΔT, não de T. Constante em T. Depende do ΔT, claro, tá? Mas para o mesmo ΔT, tá? Esse valor é sempre o mesmo. Claro, em 2 horas, o aumento vai ser maior do que 1 hora. Tá? Não estou dizendo que é constante em ΔT. Constante em T, tá? Em relação à variável que representa o tempo do qual a gente está. Tá claro? Agora, vamos refazer, tá? Aqui esse processo. Então, no caso aqui da função afim, a grandeza fundamental que descreve aqui o processo é quanto eu aumento ao ir de 0 para 1. Tá? No caso da função exponencial, a grandeza fundamental que a gente vai definir, tá? Então a gente tem o B, que é f de 0, e o A, nesse caso, o que é razoável que seja o A aqui? Aqui, o A é f de 1 menos f de 0. Tá? Quanto você aumentou para ir de 0 para 1. O que vai ser o A aqui nesse caso? F de 1 dividido por f de 0. Então, tudo que você tem que saber para definir esse tipo de comportamento é dizer como ele começa, esse é o f de 0. Vai ser a constante B da função que a gente vai criar. Tá? E dizer qual é a razão da variação quando você passa de 0 para 1. Tá? Note que, a partir daqui, o valor de f de 1 vai ser igual a quanto? Hein? A vezes f de 0, tá? Portanto, é B vezes A. Tá? O que vai ser f de 2? 2 eu estou passando de 1 para 2. O que acontece quando eu passo de um número qualquer para ele mais 1? Aumenta a mesma coisa? Não. Multiplica pela mesma coisa. Então, o que vai ser o f de 2? F de 2 vai ser f de 1 vezes A, e, portanto, vai ser B vezes A ao quadrado. Estou repetindo o que eu fiz ali para a função afim. Vou apagar aqui minha ilustração, que já cumpriu o seu propósito. De modo geral, o que vai ser f de n, tá, para n natural? Então, quando eu passo de 2 para 3, eu vou multiplicar por A novamente. Então, f de 3 vai ser B vezes A ao cubo. Quando eu passo para 4, vou multiplicar por A novamente. B vezes A à quarta. Tá? De um modo geral, f de n é B vezes A elevado a n.
Ok? Agora eu posso fazer a mesma pergunta. Então, primeira coisa. Este gráfico aqui é uma reta? Então, o crescimento dessa função que eu acabei de criar se comporta assim como uma reta? Não. Mas não é só isso, eu posso dizer mais. Tá? O valor que eu vou ter aqui em 2 vai estar acima ou abaixo da reta? Por quê? Porque como f de 1, nesse caso que eu tenho em crescimento, tá? Como f de 1 é maior do que f de 0, tá? A variação absoluta que eu vou ter de 1 para 2 vai ser maior do que a variação absoluta que eu tive de 0 para 1. Então, esse ponto que está aqui, no lugar de estar sobre a reta, vai estar acima da reta. Tá? Então, a cada intervalo, eu vou variando mais rapidamente em termos absolutos, porque a variação relativa é a mesma. Então, qual é o comportamento que esse gráfico vai ter? Não é uma reta. Tá? Ele vai se tornando cada vez mais inclinado. Então, assim, do ponto de vista... E por que eu representei aqui abaixo da reta? Porque a variação aqui até chegar nesse ponto é ainda menor. Tá? Quando eu vou de 0 para meio, a variação é menos do que da metade do que foi a variação anterior, porque é uma variação relativa em relação ao segundo pedaço. Tá? Então, a gente percebe por que o gráfico é assim. Ele reflete o fato de que, como a variação relativa, que é a constante, a variação absoluta se torna cada vez maior à medida que o tempo passa. Variação maior significa estar cada vez mais acima da reta que ligava os pontos iniciais. Ok? E eu posso fazer também esse cálculo aqui para ver qual vai ser, repetindo aqui, como é que vai ser o valor dessa função no ponto 2/3. Como é que eu posso, sabendo que o acréscimo percentual, o fator multiplicativo para uma unidade tá, é igual a A, qual vai ser o acréscimo para 2/3? Então, posso pensar assim, vou dividir o intervalo 0, 1 em 3 pedaços, tá? Cada um de tamanho 1/3. Então, o que eu sei? Eu sei que ao passar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, o fator multiplicativo tá, é o mesmo. Tá? Digamos que esse fator multiplicativo aqui eu represente por K. Então, qual é o fator multiplicativo total aqui desse intervalo? K ao cubo. Mas o fator multiplicativo total desse intervalo é A. Então, o que é o K? O K é a raiz cúbica de A, que é igual a A elevado a 1/3. Então, em cada intervalo, o fator multiplicativo não é A sobre 3, tá? É a raiz cúbica de A. Aqui era A sobre 3. Aqui é a raiz cúbica de A. Então, para 2 intervalos, que é o que eu faço para chegar a 2/3, qual vai ser o fator multiplicativo que eu vou ter? Isto aqui ao quadrado. Então, o que eu deduzi aqui? Eu deduzi que f de 2/3 é igual ao valor inicial, f de 0, tá? Vezes o a elevado a 1/3 ao quadrado. Tá? Que é b, a elevado a 2/3. Então, de modo geral, eu concluo que
t é um número racional, porque se t é um número racional, eu sempre posso repetir esse raciocínio. Tá? Então, se esse número racional é um número da forma p sobre q, tá? Eu vejo o que acontece com um acréscimo de 1 sobre q. O que acontece com o acréscimo de 1 sobre q? É raiz qésima do acréscimo multiplicativo unitário, elevado a p. Porque eu vou ter p vezes esse acréscimo. Então, esse mesmo raciocínio que eu fiz aqui por 2/3 me leva a concluir que essa função é da forma b vezes a elevado a t. T racional. E a gente consegue passar isso aqui para R, bastando supor, por exemplo, se f é contínua ou monótona. Se você, além dessa propriedade de que esse incremento multiplicativo é constante, você suponha um pouquinho mais a respeito dessa função, que é super razoável, por exemplo, que ela é sempre crescente ou sempre decrescente, ou que é contínuo, tá? Você consegue formalmente provar que ela tem essa expressão para todo número real. Ok? Então, agora, a gente sabe, tá, por que é razoável usar, tá, um modelo como esse, tá, para representar o crescimento de uma colônia de bactérias. Porque uma colônia de bactérias se ajusta bem a essa hipótese de que quando eu examino um determinado intervalo de tempo, que o crescimento dessa população, o crescimento absoluto, não é constante. Porque se eu tenho o dobro de indivíduos, tá, eu espero que haja o dobro de novos nascimentos de célula. Mas é proporcional à quantidade de indivíduos. Se uma colônia tem 2 vezes mais indivíduos do que outra, então eu espero que no mesmo intervalo de tempo, tá, se eu tenha o dobro do número de nascimentos, o que significa a mesma fração em relação ao total. Ok? Então, o modelo exponencial, tá, é um modelo que, na verdade, tá, ele é muito mais aplicável, tá, a situações aí do mundo real do que o modelo linear. É até interessante, é errado você usar um modelo linear para dizer, por exemplo, o que acontece com a população de uma cidade ao longo do tempo? É errado usar um modelo linear para isso? População de uma cidade ao longo do tempo. Estou fazendo aqui um estudo para o município do Rio de Janeiro, para um bairro aqui do município do Rio de Janeiro, tá? E vou fazer um estudo da população ao longo do tempo. É errado usar um modelo linear para representar essa população? Resposta: depende, tá? Depende do horizonte de planejamento que você tenha. Se você está fazendo algo que vai ser para planejar o que vai acontecer para os próximos 2, 3 anos, tá, o modelo linear é razoável. Por quê? Porque a população cresce muito pouco aí ao longo de 2, 3 anos. Tá? Então, supor que o aumento, seja lá do que você esteja examinando, tá, para fins de, por exemplo, demanda em hospital, tá, sem contar fatores externos, né, como mosquitos, etc. Mas, seja lá o que você está fazendo, supor que a população, tá, é razoavelmente constante, portanto, que o acréscimo por unidade de tempo é razoavelmente constante, é razoável. Mas se você for fazer um plano para os próximos 50 anos, não é um bom modelo. Isso está aqui no gráfico, gente. Se você pega esse gráfico aqui e faz um zoom aqui num pedacinho do gráfico, explode esse pedacinho do gráfico, o que vai acontecer?
vai ser aproximadamente linear. Mas se você olha longo prazo, não. Então, na verdade, muitos modelos em que a gente usa variação linear não são exatamente lineares, mas dentro aí do horizonte que você esteja examinando, pode ser um modelo razoável. O modelo exponencial é mais aplicável, tá? Tem muito mais situações em que a gente usa o modelo exponencial. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos de situações onde modelo exponencial é adequado. Antes, uma questão de terminologia, tá? Qual o nome que a gente dá para uma função que satisfaça, que seja definida desse modo? F de t igual a b vezes a elevado a t. Não é uma função exponencial, não. Tá? Uma função exponencial é com b igual a 1. Tá? Então, no contexto aí de funções afins, você tem dois nomes. Tá? Você tem, quando b é igual a 0, você tem uma função linear, e no caso geral, você tem uma função afim. Infelizmente, no caso da função exponencial, não há um nome consagrado, tá, para esse caso geral. O nome consagrado é só o da função exponencial, que é quando b é igual a 1. Então, nos nossos livros, tá, e para a gente poder se referir a elas, tá, elas são chamadas de uma função do tipo exponencial. Então, o que é uma função do tipo exponencial? É uma função exponencial multiplicada por uma constante. Tá? A função exponencial, a rigor, é aquela em que b é igual a 1. Tá? Não tem na definição da função exponencial esse termo multiplicativo. Mas esse termo multiplicativo é essencial para as aplicações. Tá? Porque ele representa, mais uma vez, então, o que é o b? B é o valor inicial. E o a é o fator multiplicativo por unidade de tempo. Supondo que a gente está examinando algo que varia no tempo, como é a situação mais comum. Então, vamos lá. Quero aqui que vocês me deem, que venha à cabeça, tá, de situações em que vocês acham que o modelo exponencial é razoável. Muitos deles vocês já conhecem, tá? Mas aí o que a gente vai fazer é refletir, tá? Se de fato o modelo é bom para essas situações. Vamos lá. Juros. Então, não é bem juros compostos, né? Então, evolução de um capital sob juros compostos. Vou chegar lá. Primeiro, vamos examinar isso aqui inicialmente, se isso aqui é... Então, se você coloca o seu dinheiro aí na caderneta de poupança, tá, e vê o que acontece ao longo do ano, tá, então uma função exponencial se ajusta para ver qual foi a quantia que você vai receber lá ao longo do tempo? Resposta: não. Por quê? Porque no caso real, dinheiro que vai numa caderneta de poupança, tá, essa taxa de juros a cada período de capitalização não é constante, ela varia. Varia aí com a economia, etc. Tá? Então, isso equivale se os juros forem constantes. Tá? Aí, se não for constante, você consegue um bom modelo pegando a taxa média de juros, por exemplo, que valeu no período. Tá? E por que o modelo exponencial é razoável? É porque se a taxa é constante, tá? Então, ao passar de t para t mais delta t, tá? Esse acréscimo
de T para T mais delta T, tá? O acréscimo absoluto não é constante. Então, se você tem 10 mil na caderneta de poupança e eu tenho 1.000, essa conta que tem 10 mil vai receber muito mais juros do que a que tem 1.000. Então, se ao longo do tempo, se eu esperar até a minha conta de 1.000 evoluir para 10 mil, lá quando ela tiver 10 mil, ela vai receber muito mais juros por unidade de tempo do que a que tem 1.000. Tá? Mas a variação proporcional é a mesma. Tá? Se uma nesse intervalo ganhar 1%, a outra vai ganhar 1% também. Então, ambas serão multiplicadas pelo mesmo fator 1,01. Tá? Então, o acréscimo relativo não depende do capital. Tá? É constante, desde que os juros sejam constantes. Então, esse é um exemplo em que você tem uma função do tipo exponencial. Outro exemplo. Alguém falou aí, desintegração radioativa, por exemplo. Então, qual é o fenômeno aqui que a gente está estudando? Você tem aqui uma certa massa, tá, de material, tá? E aí o que acontece é que alguns dos átomos nesse material, tá, são radioativos, tá? Isto é, são capazes de emitir partículas radioativas, depende aí do material, do isótopo, para ver qual é o tipo de partícula que vai ser emitida. Tá? Então, num certo momento, eu tenho um certo número de átomos radioativos. Com o passar do tempo, esse número de átomos radioativos vai decrescendo, tá? Porque eles vão se transformando em isótopos não radioativos. Então, o modelo linear, tá, para o número de átomos radioativos aqui nessa amostra é razoável? Não. Porque se eu tenho muitos átomos radioativos, eu deixo passar um determinado intervalo de tempo, tá, digamos 1 minuto, o número de partículas emitidas aqui vai ser maior do que o número de partículas emitidas aqui. Agora, eu tenho um caso não de crescimento, de decrescimento. O que é verdade? Se num intervalo de determinado tempo, 5% dos átomos radioativos aqui emitem partículas, é de se esperar que aqui 5% dos átomos emitam partículas também. Então, o que acontece? Em intervalos constantes, a variação relativa da quantidade de átomos radioativos na amostra deve ser a mesma. Modelo exponencial nele. Tá? Uma coisa interessante. Bom, eu faço essa pergunta depois. Vamos continuar aqui o nosso dicionário aqui de modelos. Quem conhece outros modelos aí? Bom, porque ter esses modelos é legal para você poder dar para os alunos, tá? Exemplos. Uma progressão geométrica é um instrumento matemático, tá? A progressão geométrica não corresponde a uma situação de modelagem, mas certamente um exemplo que está sempre associado a isso é crescimento populacional, tá? Especialmente quando esse crescimento populacional se dá em coisas controladas. Então, numa colônia de bactérias, que você tem lá uma placa com espaço para as bactérias se reproduzirem, alimento para elas se reproduzirem, isso vai ser muito mais bem marcado do que quando você olha o crescimento de uma cidade em que tem fatores limitantes aí, né? O espaço é limitado, tá? Mas a lógica é essa. A variação depende não do número, não é constante absolutamente, mas é razoável que ela seja constante relativamente. Algum outro exemplo aí que vocês me deem? Isso é um bom exemplo, tá? Vou deixar para o último, porque esse aqui
É o exemplo que tem no livro, tá? E eu vou fazer com mais detalhe, tá? O que ele está citando vai ser o último exemplo aqui, porque esse eu vou fazer com mais detalhe, que é o que acontece quando você, por exemplo, ingere uma droga, tá? Ou, um modelo melhor, quando você toma uma injeção endovenosa de uma droga. Ela é colocada na sua corrente sanguínea, mas não permanece lá para sempre. Então, como é que é o fenômeno que descreve como é que essa quantidade vai diminuindo ao longo do tempo? Esse vai ser o último exemplo que a gente vai fazer com mais detalhes. Mais algum exemplo? Tem outro exemplo clássico, e esse é mais difícil assim da gente explicar, tá? Porque todos esses aqui eu tenho uma explicação bem razoável para eles, né? Assim, eu não preciso nem fazer muito o experimento aqui para ter uma razão forte aí para isso valer. No caso da lei de resfriamento, tá? Ela é sensata, tá? Mas ela depende, tá? De observação experimental. Então, se for observado chamada de lei de Newton do resfriamento dos corpos, tá? E o que ela diz, tá? É que quando você coloca dois corpos em contato, tá? Então, digamos que o exemplo mais simples disso é que você botou aqui uma panela para ferver, tá? E depois coloca lá em cima do fogão. Tá? Então, essa panela, originalmente, está lá com seu conteúdo, tá, a 100 graus. Tá? Tirou do fogo, tá? Está lá a 100 graus. E a gente vai fazer um exercício como esse na sessão de exercícios hoje à tarde. E aí você colocou aqui num ambiente que tem a sua temperatura não afetada por isso. Tá? Então, você coloca lá na sua cozinha, tá? Esse objeto é pequeno o suficiente para não influenciar na temperatura ambiente. Então, digamos que a temperatura ambiente seja de 30 graus. Tá? Então, o que vai acontecer com a temperatura aqui da minha panela, tá, ao longo do tempo? Então, o fenômeno que Newton observou foi de que, claro, a gente sabe que a temperatura da panela, tá, vai diminuir ao longo do tempo. Mas será que isso diminui segundo uma lei linear assim? Esse é um modelo razoável? Resposta: até o bom senso nos diz que não. Tá? O bom senso nos diz que, enquanto há diferença de temperatura, tá, entre a panela, tá, e o meio ambiente é muito grande, tá, ela se resfria rapidamente. Tá? A partir do momento em que essa diferença de temperatura se torne pequena, tá, ela passa a se resfriar muito lentamente. Tá? Então, o modelo que Newton estabeleceu, experimentalmente, era de que a variação de temperatura, tá, por unidade de tempo, tá, é proporcional à diferença de temperatura entre os meios. Tá? Então, você tem o resfriamento de corpos, em que você vai ter uma lei exponencial, não para a temperatura. Tá? A temperatura não se comporta exponencialmente, porque essa temperatura que está aqui, no final, ela não... Uma função exponencial negativa, uma função exponencial com A menor do que 1, vai para zero. Tá? E esse comportamento não é desse tipo, porque ela vai ter o limite inferior 30. Né? A panela não vai se tornar mais fria do que... Senão seria uma excelente maneira de resfriar os ambientes. Tá? Ela não vai ficar mais fria do que a cozinha. Então, 30 é um limite inferior. Então, essa lei que está aqui, tá, não é uma lei exponencial.
a lei exponencial é para a diferença de temperatura entre, eu vou falar nesse caso particular, mas serve para dois corpos, tá? Entre o corpo e o ambiente. Então, se você coloca um corpo num determinado ambiente, vale essa lei exponencial, é mais experimental, quer dizer, o que foi observado experimentalmente é que a variação de temperatura é proporcional, tá, à diferença de temperatura. No momento que você observa isso imediatamente acarreta que você vai ter uma lei exponencial para a diferença da temperatura entre o corpo e o meio ambiente. Ok? Então, aí para terminar, vou fazer com um pouco mais de detalhe esse exemplo, que é o exemplo, inclusive, que abre aí esse capítulo no livro Temas e Problemas. Então, esse exemplo da maneira como está colocado aqui, aí no livro, tá, é para o problema de uma piscina. Tá? Então, o exemplo que está aqui é o seguinte. Você tem uma piscina e hoje à tarde, nos exercícios, vocês vão fazer uma situação ligada a uma droga que é colocada no sangue. Tá? Então, nesse exemplo, você tem uma piscina com 100 metros cúbicos, e aí 1 quilo de cloro é colocado com a piscina cheia. Então, água sem cloro é colocada continuamente com excesso extravasado. Então, você tem uma piscina que é mantida a esse volume de 100 metros cúbicos. Tá? Você está colocando lá uma torneira, tá? Coloca, mas aí tem uma saída de água. Tá? Então, entra. Então, o que está acontecendo aqui nessa piscina? Ela tem um volume de 100 metros cúbicos. Entra aqui dessa torneira, entra água. Tá? E aí, sai, aqui é mantida nesse volume, e aqui sai água, mais um pouco do cloro que esteja colocado na piscina. Então, e aí depois de 1 hora, há 900 gramas de cloro na piscina. Como é que a gente sabe disso? Pega uma amostra da água, vê quanto tem lá naquela amostra, e aí você consegue, por regra de 3, ver quanto é que tem na piscina como um todo. Então, as perguntas são as seguintes.
quero saber, primeiro, como varia a quantidade de cloro ao longo do tempo. E o segundo é para introduzir um termo, qual é a meia-vida do cloro na piscina. Então, meia-vida é um termo que normalmente a gente introduzido a ele via radioatividade, né? Meia-vida de um material radioativo. Mas, na verdade, meia-vida é um termo que se aplica a qualquer processo de decrescimento exponencial. E é usado, por exemplo, para medicamentos. Você pega uma bula de remédio, tá? Uma das informações que normalmente estão lá na bula é qual é a meia-vida daquele medicamento no seu organismo. Então, qual é a definição? Meia-vida é o tempo que aquele medicamento ou aquela substância que você está examinando precisa para se reduzir à metade. Vai dizer, peraí, vai reduzir a metade a partir de que situação inicial? Resposta, não interessa, porque se o modelo é um modelo exponencial, então não importa ponto de partida, tempo necessário para se reduzir a metade, tá, vai ser sempre o mesmo. Então, a primeira coisa, então, para dizer como varia a quantidade de cloro ao longo do tempo, tá, a gente tem que selecionar qual é o modelo adequado para essa situação. Então, eu tenho uma situação de decrescimento, claro. Tá? Então, talvez aí ao examinar esse problema, a primeira coisa que a gente fizesse seria se perguntar, será que um modelo linear, tá, é um bom modelo para essa situação? Então, a quantidade de cloro vai diminuindo ao longo do tempo. Mas será que a quantidade de cloro que sai, digamos, em cada minuto, tá, vai ser sempre a mesma? Resposta, não. É o mesmo princípio lá da panela que você, super suja, que você está lavando. Tá? A água, no início lá, sai muito preta, depois vai saindo cada vez mais clara. Tá? Então, quando você tem muito cloro aqui, tá, a quantidade de cloro que é eliminado... Porque o que acontece? Essa água que está ingressando aqui na sua piscina, ela se mistura, tá, com toda a solução. Tá? E aí é como se o que está saindo aqui seja um pedacinho, corresponde a um pedacinho aqui da água, por unidade de tempo. Então, o que acontece? Quando tem muito cloro, nesse pedacinho aqui que sai, tem muito cloro. À medida que o cloro se torne mais rarefeito na piscina, vai sair um pouquinho de cloro só. Então, qual é a quantidade de cloro que efetivamente vai sair? Ela vai ser proporcional à quantidade total de cloro que eu tenho aqui na minha piscina. Tá? Então, minha conclusão é modelo exponencial. Para responder a o modelo exponencial é adequado. Quantidade eliminada de cloro por unidade de tempo é proporcional à quantidade existente, como todas essas outras situações que a gente tem ali. Se isso aqui não fosse uma piscina, mas uma pessoa que tivesse tomado aqui um medicamento que está no sangue, tá, e aqui está a bexiga aqui da pessoa, tá,
a quantidade de droga, tá, que vai passar do sangue via os rins, tá, para bexiga, vai se comportar da mesma maneira. Tá? Se você tiver muita droga no seu sangue, tá? Então, por exemplo, o que acontece quando as pessoas que beberam vão passar lá no teste do bafômetro. Tá? Acontece exatamente esse tipo de situação. Tá? Essa quantidade segue um modelo exponencial. Tá? Tem uma certa meia-vida, tá, para descrever esse fenômeno. Mesma coisa, percebem o paralelo aí entre essas duas situações? Exatamente a mesma coisa. Então, esse modelo exponencial essa quantidade, tá, é dada por f de t igual a b vezes a elevado a t. Tá? E o que eu sei? O problema me disse quanto é que é o f de zero, porque disse qual é a quantidade de cloro que tinha no instante inicial. 1. O problema me diz quanto é que é f de 1, porque me diz qual é a quantidade de cloro, tá, uma hora depois. E é 0,9. Então, com essas informações, eu sei que f de t vai ser dado por 1 vezes 0,9 elevado a t. E nesse caso, né, a gente está modelando essa situação, a gente está examinando o que acontece do instante zero em diante. Tá? Então, para t maior ou igual a zero. Então, com isso eu consigo resolver problemas, calcular a quantidade de cloro em cada instante e, em particular, me permite resolver a segunda pergunta. Então, qual é a pergunta aqui que eu quero saber? Qual é o tempo que deve transcorrer, tá, para que a quantidade de cloro se reduza à metade. Tá, então, eu até vou resolver de maneira geral para a gente se convencer que, na verdade, que nesse modelo, então, se eu estiver num certo instante t, eu quero que isso aqui represente uma multiplicação por meio. Então, quanto eu tenho no instante t? 0,9 elevado a t. Tá? Quanto é que eu tenho em t mais delta t? 0,9 t mais delta t. E o que eu quero? Eu quero que isso aqui seja 1/2 dessa quantidade inicial. Tá? Notem que você vai ter aqui 1/2. Quando você coloca isso aqui no mesmo denominador, né, o t vai simplificar e a gente vai ficar com 0,9 elevado a delta t, tá, o que mostra realmente que o t é irrelevante. A gente sabia disso. Tá? T é irrelevante porque essa é a característica do modelo exponencial. Não importa de que ponto você esteja partindo, o tempo necessário a se reduzir à metade é sempre o mesmo. Então, essa é uma constante importante que descreve esse processo. Então, eu tenho que resolver essa equação. Qual é o instrumento para resolver essa equação? Logaritmo. Tá? Logaritmo em que base? Na base que você quiser, tá? Na base que você tiver disponível no seu instrumento de cálculo de logaritmo. Se for uma tabela, é mais provável que seja logaritmo decimal. Tá? Se for uma calculadora,
Pode ser até que dê logaritmo decimal, mas é mais provável, mais simples para a calculadora trabalhar com a base E. Tá? Então, você pode usar na base de logaritmos que você queira. Tá? Então, log de meio igual a log de 0,9 vezes ΔT. Log em que base? A base que você quiser. E dá a mesma coisa? Isso na verdade, está dizendo uma propriedade fundamental dos logaritmos. Tá? Os logaritmos, em uma base qualquer, são sempre proporcionais. Tá? Então, você pega duas tabelas de logaritmos, tem uma proporcionalidade entre eles, que é o que explica essa razão não depender da base. Tá? Então, daqui, você vai ter ΔT igual a log na sua base favorita de 1/2, dividido por log na sua base favorita de 0,9. Está feito aqui no livro, acho que para a base E, talvez. Base que está feita aqui, vamos ver qual é. Onde é que está isso? Na verdade, o livro faz com log na base 10 e faz com log na base E. Tá? Então, se fizer na base 10, o resultado é menos 0,30103 menos 0,04576, que é igual a 6,57. Se você fizer na base E, os números são diferentes, mas a resposta é exatamente a mesma, refletindo essa propriedade fundamental dos logaritmos. Ok? Muito bem, gente. Então, hoje à tarde, vocês vão resolver e discutir alguns problemas usando esse instrumento. Tá bom? Muito bem. Nós nos vemos hoje à tarde aqui no Rio, para o restante do Brasil na quinta-feira.